Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E o que acontece nesse espaço que ele é morto e tem a ressurreição? Ele é consenso que ele vai para o inferno realmente? Como que... Desceu ao Hades, né? A expressão. Mansão dos mortos. Então, ele vai para a realidade do mundo espiritual, né? Porque esse negócio de inferno é um pouquinho complicado, porque o mundo, a descrição do mundo bíblico chama a realidade do mundo dos mortos como Hades, que foi indevidamente traduzido por inferno. Nem sempre, ou poucas vezes, tem esse sentido. Então quer dizer que Jesus foi ao mundo dos mortos e proclamou ali a sua vitória, a sua conquista no mundo espiritual, e esteve na presença do Pai e depois ele retorna. Existe um texto Esse reino dos mortos ficaria onde? Ficaria junto com os anjos de Deus? Ou... Então, a Bíblia apresenta dois enfoques. Um, de uma maneira genérica, onde estão os mortos, quer estejam numa situação de bem-aventurança ou de sofrimento. Sim. E às vezes ela apresenta o quadro mostrando os dois separados. Aparentemente o que Jesus faz é proclamar nesse ambiente, porque ninguém poderia estar junto da presença de Deus sem que houvesse redenção plena. E a proclamação, né, quando ele proclama, ele pregou, né, vamos dizer, aos mortos, no sentido em que ele proclama a sua vitória de que a redenção foi conquistada e foi conseguida plenamente. E depois acontece a ressurreição. Mas não aquele... Não essa coisa da chave do inferno... Não é mais isso. Mais música do Diante do Trono, né? Que tem isso aí. O Hades, a tradução literal dele seria a sepultura, o cemitério, né? E aí ele é utilizado em alguns momentos no Antigo Testamento, que é o Sheol, que é o equivalente do Hades do grego. O salmista trata o Sheol, que também é traduzido para inferno, erroneamente, como uma angústia, uma depressão, né? Ele fala, minha alma se abateu até o Sheol. Então, lógico que não é literal. Então, há uma leitura simples também de que Jesus foi até o Hades. Jesus foi sepultado. Jesus foi para entre aspas, o cemitério. É que Pedro fala, pregou aos espíritos em prisão. Aí começa... Por isso a coisa amplia, além quer dizer, proclamou. Eu queria só, se me permite, o meu professor aqui que está assistindo, ele mandou a referência que sim. Oração do Sidur, livro de orações do Shabá. Obrigado aí o professor John Souza, graduado, doutorando em Cambridge também, professor do Esquerda Carioca, que é o seminário de Teologia e Política que eu faço parte. Valeu, mano. Tem a especificação, porque o Sidur é o livro básico do... Ele não me mandou aqui, mas eu vou pegar tudo e mando. Então se você completar, Victor, pode falar. Não, eu ia falar, então é como se ele dissesse aos mortos, quem morreu até ali, que aparentemente não tinha salvação, é isso? Não era... Eles estavam esperando não tinha a possibilidade da plenitude da presença de Deus pelo sacrifício perfeito não ter sido feito. Quando ele faz esse sacrifício, ele dá a possibilidade para todas as pessoas mortas antes dele de serem salvas, é isso? A realidade das pessoas no mundo espiritual não quer dizer que todas estão salvas, né? Tem pessoas perdidas e pessoas salvas. Essa realidade da presença de Deus desfrutada plenamente agora é possível por causa da vitória de Cristo. Então parece ser esse o sentido quando ele proclama, quando ele diz que ele pregou aos espíritos, que ele proclamou a sua vitória depois daquilo que foi realizado plenamente. Entendi. E essa vitória, ela se estende dali para trás e dali para frente. Com certeza. Sim. Com certeza. Mas por que se fala então numa segunda vinda? Porque... Legal. Você entendeu a minha pergunta? Se ela se estende para frente, porque tem uma necessidade de uma segunda vinda. Essa é a grande pergunta do primeiro século. Você chega e fala o seguinte, olha, Jesus é o Messias, ele veio acabar com toda a maldade, toda a crueldade do mundo, veio consertar os problemas do pecado humano,
ele declarou a vitória dele sobre toda a espiritualidade. E uma boa parte dessa proclamação, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender, e nisso eu acho que o Sayão é muito correto quando ele diz que às vezes a gente enxerga as coisas com um olhar muito ocidental e pensa pouco com a cabeça judaica, porque a gente quer olhar para essa passagem como se fosse uma passagem sobre a salvação individual das pessoas, quando na verdade é muito mais a proclamação de que Cristo é vencedor sobre toda a realidade espiritual. Mas assim, você fala tudo isso para o pessoal, para aquele pessoal ali no primeiro século, fala, olha, Jesus morreu, ressuscitou, está resolvendo o problema da crueldade, etc, etc. Só que a pessoa olha para o lado, ainda tem gente mentindo, ainda tem gente matando, ainda tem toda a crueldade espalhada que você puder imaginar. E aí você fala o seguinte, espera aí, tem algo acontecendo nessa história, porque era para ter acabado. Se olha pela janela e você ainda encontra maldade espalhada pelo mundo. Bom, como que, se eu, com uma visão cética do mundo, eu resolvo essa questão? Não, Paulo estava pregando esse negócio de que Jesus ressuscitou, formando essas comunidades. Para resolver essa situação, ele fala o seguinte, não, peraí, Jesus fez isso, mas ainda não está completado, então a gente espera que ele volte e daqui a pouco vai completar. Só que nunca acontece. Com uma visão cética da coisa, basicamente na academia você vai ver bastante esse tipo de discurso, bastante. Com uma visão confessional, uma visão de fé para isso, o que está acontecendo ali é o seguinte, tanto Jesus quanto Paulo anunciam que ele vai retornar precisamente porque ele cumpre na cruz e na sua ressurreição e decreta o fim da maldade e diz que essa maldade tem um prazo de validade, só que esse prazo de validade ainda não chegou. O prazo de validade expira quando Jesus retorna como esse grandioso rei sobre toda a terra. Por enquanto, a gente desfruta de uma realidade futura no tempo presente. Isso é um tanto complicado de explicar, mas a realidade de experimentar Jesus, e isso eu imagino que seja confirmado no interior de vocês pelo Espírito Santo de Deus, mas a realidade de desfrutar de Jesus é como desfrutar um pedaço do futuro nesse tempo presente. A gente chama isso de já e ainda não, ou dentro da teologia é o que o pessoal chama de tensão escatológica. O que é essa tensão escatológica? Eu vivo como se eu fosse cidadão da Nova Jerusalém. Eu sou feito nova criatura, mas eu ainda espero pela consumação de tudo isso. E então eu batalho contra as minhas questões internas dos meus pecados ainda hoje. Mas eu espero ansiosamente pelo retorno de Jesus Cristo quando esse mal de fato termina. Eu experimento um pedaço desse término ainda hoje, quando eu percebo o seguinte, cara, Vilela, olha só, minha vontade hoje era de estar com a minha esposa e a minha filha de 5 meses. E de fato eu tenho essa vontade. Mas eu também tenho uma vontade que está para além da minha própria, de simplesmente vir aqui e falar desse Jesus que fez uma coisa maravilhosa por mim. E nisso eu experimento uma realidade que ela é futura, ela não faz parte de mim, mas ela está aqui de alguma maneira. Eu vou contar uma história, eu vou recorrer à vergonha do exemplo, professor. Opa, aí sim, hein? Eu vou recorrer à vergonha do exemplo, que é mais ou menos o que a gente experimenta dessa coisa futura no tempo presente. Eu tive uma experiência sobrenatural de ouvir a voz de Deus. E faz tempo que isso não acontece. E eu tenho a impressão que acontecia quando eu era mais imaturo. E eu precisava dessa coisa assim sobrenatural para entender o que estava acontecendo. Quando um amigo entregou para mim uma carta de suicídio, um bilhete de suicídio. Né? E quando você lê uma carta de alguém que está querendo tirar a própria vida, é difícil você ser confrontado com algo mais cruel do que isso. Você encontra coisas tão cruéis quanto essa realidade. Tão cruéis quanto, sim, mas mais cruel que isso é muito difícil. Quando é uma pessoa cara a você, ela te deixa um bilhete
E uma pessoa me entregou o bilhete desse rapaz dizendo, olha, é amanhã. Eu abri aquele bilhete. Eu não sabia onde esse meu amigo estava. Eu não sabia por quê. Eu sabia que ele estava passando por umas barras, mas eu não sabia por que tanto. Eu só sabia que eu queria sumir. E quando eu terminei de ler aquele negócio, eu também não sabia muito de Bíblia, eu também não sabia muito de Jesus, mas eu acreditava e eu adorava Cristo. Naquele período, eu terminei de ler e eu falei, eu não tenho ideia do que fazer com esse negócio. A minha vontade era de sumir. E eu sabia que se eu encontrasse aquele meu amigo, eu não teria o que falar para ele. Não sabia nem por onde começar. E aí eu ouço da parte de Deus, o fulano está em tal lugar. Eu acho que dá para falar especificamente o que era. Isso aí é uma experiência de adolescente, eu estava na escola. E eu ouvi da parte de Deus, olha, o fulano está na biblioteca, ele está esperando por você. Não precisa se preocupar com o que você vai falar. Vai lá e fala. E tudo que eu senti era medo e uma vontade tremenda de não ir. Porque eu não sabia o que dizer, o que falar, e eu estava mexendo com a vida de alguém. Mas eu peguei e fui. E eu sentei do lado do fulano e eu falei assim para ele, não lembro o que eu falei, cara. Porque as palavras que eu falava não eram minhas. Eu só lembro de, no final de um papo de uns 5 minutos, ter virado para ele e falado, fulano, você não precisa passar por essa sozinho. O que eu sei daquele dia, Vilela, é que ali, a minha vontade era de não estar ali. O meu preparo era um preparo de alguém que não poderia estar naquela situação. Quem tinha que estar falando com aquele fulano era alguém competente e técnico para exercer aquele trabalho. A voz minha própria na minha cabeça dizia, não vá. Mas o que estava acontecendo ali era um pedaço dessa realidade futura da Nova Jerusalém acontecendo aqui e agora e dizendo, o mal não precisa prevalecer, porque já começou. Você só precisa esperar para completar tudo. Mas um pedaço dessa Nova Jerusalém você já pode experimentar aqui e agora. Basta crer e me adorar. Basta crer e me adorar que um pedaço do que vai acontecer no futuro você já pode experimentar aqui e agora. E a minha profunda tristeza, Vilela, e a minha profunda tristeza no fundo da alma, eu só comecei canal de YouTube, essas coisas, por causa disso. Tem uma das coisas que você pergunta pro pessoal, que assim, tem o ponto alto da vida, que é participar aqui do programa, e qual que é o pior? O pior foi quando eu resolvi ligar um telefone celular e me gravar. Eu só comecei por causa disso. Que a minha profunda tristeza é que a gente fale tanta coisa em nome de Jesus, e fale tanto em nome desse Jesus, e fale tanto dele, e muitas vezes em nome dele a gente deixe de experimentar essa realidade futura, esse jeito de viver, de dizer, não, peraí, esse mal não precisa prevalecer. Eu quero experimentar o bem prevalecendo sobre a situação desesperadora de alguém. A minha, ou a do Berloffa, ou a do Saião, ou a do Vilela. E a gente olha pra gente que carrega o nome de Jesus para cima e para baixo, e a gente fala assim, pô, eu não tô vendo isso acontecer. Isso precisa acontecer mais. Pessoas experimentando essa verdade libertadora do futuro acontecendo agora no presente, de vidas de pessoas transformadas e do mal que está prestes a acontecer. Não acontecer e virar um abraço e virar choro e virar uma transformação.